E quando nós olhamos para esse texto, o texto que nós lemos, nós temos aqui o oleiro, nós temos as rodas e nós temos o barro. O oleiro simboliza Deus, o barro simboliza Israel, a nação a qual Deus havia chamado. E simplesmente a roda representa as circunstâncias da vida, a maneira pela qual a nação estava vivendo, a maneira pela qual a nação procedia diante de Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse capítulo, você vai aprender alguns princípios pela forma que Deus trabalha. E quando você lê o capítulo 18 de Jeremias, você vai ver que Deus tem princípios, você vai ver que Deus tem propósito, e você vai ver que Deus sempre tem pessoas disponíveis para a sua obra. Deus sempre tem remanescente, Deus sempre tem uma mulher de joelho na sua presença, Deus sempre tem um homem de joelho na sua presença, Deus sempre tem uma pessoa diante dele levando a palavra que transforma vidas e famílias. E aí nós observamos também que nesse capítulo de número 18, se você se atentar para uma leitura atenciosa, você vai encontrar a lei pela qual Deus regia a nação naquele período, a lei moral. E dentro da lei moral, Deus tem o seu propósito para a nação. E a lei moral abrangia duas situações. É por isso que quando você ler a Bíblia, algumas passagens, as passagens dizem que Deus se arrependeu. E alguns crentes dizem, Deus se arrependeu? Como é que Deus pode se arrepender? O arrependimento de Deus não é semelhante ao meu e o teu arrependimento. O arrependimento de Deus quer dizer mudança de ideia, mudança de estratégia, mudança de plano. E essa mudança de ideia, mudança de plano, mudança de estratégia, ela não acontece por causa de Deus, mas por causa da minha vida e da tua vida, pela forma que recebemos a mensagem do Deus Criador dos céus e da terra. Você vai observar aqui no capítulo 18 de Jeremias, Deus tem uma palavra para a nação de Israel, mas essa palavra que abrange Israel, exigia de Israel uma resposta individual. A nação não ia responder em coletivo, a nação iria responder individualmente. E Deus estava dizendo, olha, se vocês fazerem o que eu quero, essa é a minha vontade. Se vocês cumprirem a minha vontade, eu vou cumprir os meus planos que eu tenho para a tua vida. Porém, se você não cumprir a minha vontade, eu vou trazer sobre vocês o juízo. E mesmo eu anunciando o juízo, mesmo eu anunciando a punição, se você se arrepender, eu mudo a situação e trago bonança sobre a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então entenda que Deus trabalha dessa forma, baseado na sua lei moral. E era exatamente isso que Deus estava fazendo com a nação de Israel através de Jeremias. Deus estava dizendo, Jeremias, anuncia a minha palavra. O meu povo está vivendo fora dos meus princípios, mas se esse povo se arrepender, se voltar para o meu caminho, eu vou estender as mãos, eu vou abençoar, eu vou abrir portas, eu vou facilitar meios, e o povo verá a minha glória no meio deles. Meus irmãos, Deus sempre desejou levantar homens e mulheres obedientes à sua palavra. É por isso que Cristo diz que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o seu reino, a sua vontade, e Deus vai suprir as nossas necessidades. Deus não vai dar tudo o que você quer, Deus não vai dar tudo o que você precisa, mas Deus vai te dar o necessário para sobreviver. Bendito seja o nome do Senhor. Observe que em Mateus 6:33, a palavra está dizendo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é simplesmente se submeter aos princípios da palavra de Deus, é viver conforme a vontade de Deus, é entender a vontade de Deus, é entender o projeto de Deus, é entender a direção de Deus. Aí a Bíblia diz, quando você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, Deus vai suprir as tuas necessidades. É bem verdade, se eu fosse perguntar para os irmãos aqui, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça,
E se eu parasse para os irmãos continuarem o versículo, a maioria ia dizer: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porém, quando você olha para a Bíblia Sagrada, não existe a expressão as demais coisas. Todas as vezes que você cita Mateus 6,33, dizendo que as demais coisas vos serão acrescentadas, você está distorcendo a palavra de Deus, porque as demais coisas vai incluir tudo, coisas boas, coisas ruins, e a palavra não diz as demais coisas, a palavra está dizendo: estas coisas vos serão acrescentadas. E se você perguntar quais são essas coisas, comer, beber e vestir, sabe o que é isso? Deus está dizendo: ei, faz a minha vontade, vive na minha presença, eu vou suprir a tua necessidade, eu vou te arrancar essa enfermidade, eu vou providenciar o necessário para você viver, e você vai permanecer na minha presença. Bendito seja o nome do Senhor.